Oi, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, galera, estamos aí para mais uma aula prática, né, com vocês, a turminha do sétimo ano do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. E nós estamos aqui hoje para poder fazer um experimento que é uma cultura de micro-organismos, tá? É um experimento que você não vai ter o resultado dele na hora, mas façam o quanto antes, porque vocês vão demorar cerca de 3 a 4 dias para você escolher esse resultado, tá certo? Então vamos lá, começando com o rascunho de vocês, cultura de micro-organismos. Objetivos, anotem aí, galera. Mostrar a existência de micro-organismos e como eles contaminam o meio de cultura. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje, ok? Anotem aí. Então, pessoal, vocês já viram, né, que nós vamos fazer uma cultura de micro-organismos. Mas agora nós vamos dar uma parada na aula para vocês terem uma explicação, né, para vocês conseguirem entender o experimento que vocês vão fazer, tá? Essa explicação você não precisa colocar no relatório, tá bem? É igual aquela explicação que eu faço lá em sala mesmo. Então, é o seguinte, primeiramente, gente, micro-organismos vem micro, vem de pequeno. São aqueles organismos vivos que eles somente são visíveis ao microscópio. Então, nós temos uma infinidade desses tipos de micro-organismos. Né? Por exemplo, esse vírus agora, né, que está assombrando a gente, né, o do Covid-19, é um micro-organismo. Você não consegue vê-lo a olho nu. Para você ver esse vírus, você teria que colocá-lo no microscópio eletrônico, que é um microscópio super potente. Quando você tem uma bactéria contaminando um alimento, por exemplo, né, uma bactéria também é um micro-organismo, porque você não consegue visualizá-lo sem microscópio. Então, gente, micro-organismos são todos aqueles organismos vivos que são visíveis somente ao microscópio, porque são muito pequenos, ok? Tá? Agora, quem são eles, né? Primeiro eu falei para vocês o que é, né? O que são esses micro-organismos. Agora, quem são? Esses micro-organismos, gente, podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser protozoários, podem ser fungos. Então, quando você fala micro-organismos, nós temos seres que estão localizados em reinos diferentes, né? Então, são carinhas diferentes também, possuem características diferentes, tá? Então, mais pra frente eu vou falar um pouquinho de cada grupo, só para vocês lembrarem um pouquinho. E esses micro-organismos, como que eles se reproduzem? Gente, a forma de reprodução é variada, né? Então, por exemplo, se você pegar um vírus, ele vai se reproduzir de uma forma, uma bactéria vai se reproduzir de outra, tá? Só que geralmente os micro-organismos, eles têm uma forma de reprodução bastante simples. Simples e independente, na maior parte das vezes, tá? Na maior parte das vezes, não estou falando sempre. Tá? Então, por exemplo, uma bactéria, se ela tiver um ambiente que é favorável para ela, ela se reproduz sozinha, ela não precisa nem de outra, ela vai gerando clones, clones, clones. Então, pessoal, geralmente são formas de reprodução bastante simples, tá? Então, vocês entenderam o que são micro-organismos? O primeiro grupo de micro-organismos que eu vou falar para vocês é o grupo dos vírus, né? Que são seres bem diferentes. Quando eu analiso, galera, todos os seres vivos que existem, os vírus, eles são bem diferenciados. Principalmente por eles não possuírem células, né? Eles não possuem células. Eles não têm aquela estruturação de DNA, de citoplasma, membrana, aquela coisinha toda. Eles, na verdade, vocês já até viram isso, eles são formados por uma cápsula de proteína e dentro ali dele você tem o quê? Você tem um material genético, que pode ser um DNA ou um RNA, ok? Mas esses vírus, eles são tão pequenos que eles são visíveis somente ao microscópio eletrônico, que são aqueles microscópios que têm um poder de aumento muito maior do que o microscópio óptico. Esses indivíduos, né, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles têm que estar dentro de outra célula, para dentro dessa célula ele conseguir ser ativo, ele conseguir se reproduzir,
né? Ou seja, gerar mais indivíduos. Só que uma coisa interessante, para fazer isso, esses vírus, eles utilizam a maquinaria da própria célula. Uma célula, quando ela é infectada por um vírus, ela mesma produz um tanto de vírus, achando que está produzindo coisas para a própria célula. É como se ela fosse trollada pelo vírus, entendeu? Então, gente, os vírus, eles entram na célula, eles invadem e eles fazem a célula a se reproduzir, a reproduzir novos indivíduos dele ali dentro, até que a célula ela enche desses vírus e ela estoura, né? É basicamente isso. Mas o vírus, ele é um micro-organismo, né? Por quê? Porque só é visível ao microscópio, certo? O segundo grupo que nós vamos falar é o grupo das bactérias, que são micro-organismos superabundantes, né? Nós temos esses tipos de seres, gente, que são parasitas, e nós temos também de vida livre, nós temos aqueles que nem causam mal a ninguém, né? Então, é claro que a gente sempre lembra, uma pneumonia pode ser causada por bactéria, uma bactéria que é causadora dessa doença. Agora, nós temos bactérias, por exemplo, na nossa pele, que nos protegem contra bactérias do mal, que é, no caso, as Staphylococcus epidermidis, que é uma bactéria que nos protege. Nós temos bactérias utilizadas na produção de alimento, é bem diversificado, não é só coisa ruim, não, tá? Todos são visíveis somente ao microscópio, né? Possuem grande capacidade de reprodução, né? A reprodução, gente, principal desse grupo é bipartição. Como tem aí nesse GIF que eu coloquei aqui, elas, uma vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito, e desde que tenha um ambiente propício, né, com alimento, temperatura, quantidade de água, tudo que ela precisa, ela vai se reproduzir e ela vai o quê? De um dia para o outro, ela consegue gerar milhões de descendentes. E esses descendentes, eles são geneticamente iguais àquele primeiro, que é como se fosse uma clonagem, tá? Esses seres, gente, eles são procariontes, como nós vimos naquela aula nossa, são seres que possuem células sem núcleo, o DNA ele fica solto no citoplasma, tá? E são seres, gente, que, como eu disse, eles também podem estar envolvidos com a decomposição de matéria orgânica. Então, quando você tem um alimento que ele estraga, ele pode estar contaminado com bactérias e também com fungos, né? Que é o que a gente vai falar mais pra frente. Bom, agora que você conheceu sobre vírus e bactérias, nós vamos ver um outro grupo de micro-organismos que são protozoários, que são indivíduos do reino protista. Também são visíveis ao microscópio óptico. Nós temos indivíduos desses de vida livre e parasitas, por exemplo, Paramecium, que é o que nós temos na fotinha aí do lado de baixo, que está em preto e branco. O Paramecium é um protozoário de vida livre, ele fica ali de boa na lagoa, né, sem incomodar ninguém. Agora, o de cima, que é uma entamoeba histolítica, já é um protozoário que ele é um parasita que causa, né, até uma diarreia na pessoa e tudo mais, tá? São eucariontes, ou seja, possuem células com núcleo, e a principal forma de reprodução desses indivíduos também é por bipartição, que é quando ele se divide em dois, e esses descendentes são clones, tá? É a principal forma. Aí, pessoinha, agora vamos falar sobre os fungos. Gente, como essa aula nós estamos falando de uma cultura de micro-organismos, tá? Eu não vou falar com vocês de macro-organismos, porque, por exemplo, os fungos, nós temos indivíduos que são micro-organismos e nós temos indivíduos que são macro-organismos. Mas essa cultura que vocês vão fazer, né, esse cultivo, cultura é a mesma coisa que cultivo, que vocês vão fazer, ele vai ser um cultivo de micro-organismos, tá bem? Então, os fungos, quando eles são micro-organismos, eles só são visíveis ao microscópio óptico, né? Isso no caso deles serem formados por uma ou poucas células. E no caso dos multicelulares, como por exemplo um champignon, que não é o tema da nossa aula, ele já é visível sem microscópio, tá? Mas vamos focar aqui nos micro-organismos dos fungos.
Então, essas duas fotos aí, eu tenho dois exemplos. A primeira foto, que é uma foto preta e branca, é uma levedura, que é um fungo utilizado na produção do pão. E no de baixo é um fungo que ele já é multicelular, só que ele ainda forma hifas, tá? E você consegue ver essa estruturação dele bacaninha, com os esporos, né? Esses filamentos, com a ajuda do microscópio. Eles também possuem grande capacidade de reprodução, tá? Se reproduzem, né? Ou por bipartição, ou produção de esporos. Isso você tem que analisar a espécie que você está estudando. Todos são eucariontes e nós temos também indivíduos de vida livre ou parasitas, né? Por exemplo, se você tem um fungo te causando uma micose na unha, naquele caso ali, ele é um parasita. Agora, se você tem um fungo que está ali, uma orelha de pau ali numa árvore, vida livre. Então, cada caso é um caso. Mas saibam um momento, dentro do reino dos fungos, nós também temos micro-organismos, que são aqueles fungos que são visíveis ao microscópio, ok? Então, pessoal, vamos agora falar dos materiais, né? Aqueles tópicos que eu passei agora, falando de cada grupo, eles não precisam estar no relatório. É só para você ter um conhecimento, para ajudá-lo a entender, tá? Mas é bacana se vocês puderem ler na página 30 e 31, vai ajudá-los também no livro de vocês. Vocês podem pesquisar sobre micro-organismos, tá? O conhecimento, vocês podem ir atrás dele também, não fiquem restritos só ao que eu passar a vocês, não, tá? Mas aqui, quais são os materiais que nós vamos utilizar, tá? Primeiro, nós vamos ter duas etapas. Primeiro, a gente vai fazer um meio de cultura, que na verdade é uma substância que você vai conseguir cultivar esse micro-organismo. Um micro-organismo, para ele aparecer num ambiente, ali tem que ter o alimento que ele precisa, tem que ter a condição que ele precisa, tá? E depois nós vamos montar o restante do experimento. Então, quais são os materiais que vocês vão precisar para fazer um meio de cultura, que é a substância onde você vai cultivar? Vocês vão precisar de um pacote de gelatina incolor, compre em supermercado, tá, galera? Na verdade, tudo aqui compra em supermercado. Uma xícara de caldo de carne, pode ser caldo de carne quinor dissolvido em uma colher de água. Vamos supor que sua mãe fez aí uma carne cozida e deu aquele caldo ali. Melhor ainda, você pode utilizar, tá? O caldo natural, que foi tirado da própria carne que ela fez, ele tem uma chance maior de dar certo, porque não tem conservante, essas coisas. Agora, se você não tiver, você pode pegar um caldo quinor, tá? Quinor, gente, eu falei quinor, mas pode ser qualquer marca. E você vai o quê? Você vai dissolver ele em um pouquinho de água. Se a água estiver morninha, fica mais fácil. Você coloca ali e vai batendo até dissolver, tá? E um copo de água, ok? Então, esses são os materiais que você vai utilizar para fazer o meio de cultura. Bom, outro material que vocês vão precisar, outros materiais, né? São, na verdade, duas tampas de margarina ou manteiga, ou dois potinhos rasos. Na verdade, você vai usar essa tampa como se fosse um potinho rasinho, imitando uma plaquinha de Petri de laboratório, tá? Coloquei até uma imagem aí para você ter uma ideia, mas não quer dizer que tem que ser quadrado, não. Pode ser, gente, pode ser até tampinha de pote de maionese, tampinha de pote de azeitona. Eu preciso de uma tampinha que dá para você colocar um pouquinho de meio de cultura nele ali, tá? Vocês vão precisar de filme plástico, que é aqueles que a gente usa em cozinha, que eu tenho a fotinha aqui. Etiquetas adesivas. Se você não tiver etiqueta adesiva, gente, faz uma gambiarra aí, corta um papelzinho branquinho, passa o durex em cima. É só para poder marcar os potes, tá? E caneta para você escrever nessa etiqueta, beleza? Vamos agora para os procedimentos. Primeiro passo, você vai preparar esse meio de cultura. Você vai fazer o quê? Você vai dissolver a gelatina incolor na água, conforme as instruções que estão aí no pacote. Você vai pegar o pacotinho, aí lá vai pedir, acho que até para aquecer a água, para você misturar. Você vai seguir as instruções da sua gelatina. E depois você vai misturar aquele caldo de carne que você já preparou,
tá? Como eu disse, se for um caldo de carne natural, melhor, mas se não tiver, não tem importância, ok? Então, primeiro passo, preparar esse meio de cultura. Depois, como segundo passo, você vai pegar esse meio de cultura e vai colocar na tampa de margarina ou de manteiga que você utilizou, não sei. De uma forma que ele vai cobrir o fundo dessa tampa, conforme essa imagem aí que eu coloquei para vocês. Agora, né, como terceiro passo, vocês vão pegar o cotonete e vocês vão passar em vários lugares, passar no chão, passar nos dentes, né? Mas é o seguinte, cada cotonete você passa num lugar só. Você vai escolher 2 lugares, tá? Eu acho assim, fica bem bacana você passar no chão, um lugar bem sujo mesmo, tá? E entre os dentes. Ou se você quiser pegar uma nota de dinheiro e passar, ou passar nos dedos dos pés, onde você quiser, beleza? Aí você vai pegar um desses cotonetes e vai passar sobre o meio de cultura para contaminá-lo, né? Você vai só assim, ó, encostar devagarzinho assim para sujar, pro, para o meio de cultura pegar, né, essa contaminação. E o outro que você passou em outro lugar, você vai passar no outro meio de cultura. Por isso que eu dei 2 opções, tá certo? Depois que você fizer isso, você vai tampar os dois com filme plástico, tá? E vai o quê? E vai marcar com as etiquetas adesivas o tipo de contaminação que foi feita. Tipo, dedo do pé, orelha, dinheiro, né? Para você saber na hora que você for avaliar que tipo de contaminação que foi feita. E você vai deixar em um local depois mais ou menos uns 4 dias. E depois desses 4 dias, vocês vão observar se teve alguma mudança. Então, eu até aconselho, tira uma foto do antes, para você conseguir fazer uma contaminação, ou contaminação não, uma observação, né, uma comparação com o depois, tá certo? Aqui nos resultados, vocês é que vão fazer, vocês vão anotar os resultados que foram observados em sua cultura. Depois daqueles 4 dias, você vai pegar a sua cultura, vai comparar com as fotos que você tinha do antes e você vai anotar para mim o que você viu diferente. Ah, eu vi que apareceu isso, que mudou de cor, que não sei o quê. Tem que falar a verdade. Se você acha que tá igualzinho, vai colocar que tá igualzinho também, porque o experimento é assim, tá? Você anota, não é o que você espera que aconteça, não. O que vai acontecer. Aí você vai, então, tirar fotos e colocar aqui no resultado. Se você quiser no resultado colocar as fotos do antes e do depois, também tá valendo e fica bastante bacana, tá? A conclusão, como vocês já sabem, é aquela explicação, né? É o fechamento do que vocês aprenderam. Então, vocês tiveram primeiro uma aula explicativa, depois vocês fizeram o experimento, né? Vocês já aprenderam outras coisas com a professora Fabíola. Então, essa conclusão você deverá redigi-la em forma de texto, né? Como se fosse uma redaçãozinha mesmo. Mas quais são as informações que deve ter esse texto? Tá? Esse texto ele deve constar quais foram as mudanças que você observou nas culturas, se teve ou se não teve, né? Qual desses dois que você achou que estava mais contaminado, que tinha aparecido mais coisa? Que tipo de micro-organismo poderia estar ali em cima daquele meio de cultura, né? Se aparecer alguma coisa. E você também vai relatar, né, isso com seus conhecimentos, e você vai pesquisar também qual que é a relação desses resultados que você viu com os hábitos de higiene que devem ser adotados por uma pessoa. Você viu ali o seu resultado. Isso tem alguma relação com os hábitos de higiene que todos nós devemos ter? Então, gente, todas essas informações é você que vai fazer, só que em forma de um texto. Não é para responder em forma de pergunta, não. Tá certo? Isso aí eu estou só ajudando vocês para direcionar a conclusão de vocês. Tá certo? Então, pessoal, por hoje é só, né? Assim que você receber a sua aula, já faça, não deixe acumular. Como nós estamos em estudos domiciliares, toda semana eu estou cumprindo o planejamento, fazendo as aulas, para vocês não ficarem para trás, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.
Tendo dúvidas, é só me chamar no ClassUp, ok? Um abraço.